Durante a sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que avaliou a prisão política do deputado estadual Capitão Assunção, a mando do ministro Alexandre de Moraes, o relator da comissão especial, deputado Lucas Escaramuça, citou o próprio ministro Alexandre de Moraes em considerações sobre a imunidade parlamentar em seu voto contrário à prisão. O deputado lembrou que a Assembleia não teve acesso à íntegra dos autos, que a PGR se manifestou contrariamente à prisão, que a Constituição prevê a imunidade parlamentar e que os fatos alegados não eram contemporâneos à decretação da prisão. O relatório de Escaramuça obteve a unanimidade dos votos da comissão especial em votação que foi intensamente aplaudida na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Após a libertação de Capitão Assunção, o senador Magno Malta divulgou um vídeo com imagens de todo o episódio e disse: "A vitória que alcançamos na Assembleia Legislativa do Espírito Santo transcende a mera libertação de um parlamentar de extrema coragem em seu mandato, o Capitão Assunção. Esta batalha, travada com firmeza, representa um marco na incansável luta da direita contra as amarras da censura e as arbitrariedades que desafiam a expressão da vontade popular. Ao longo da semana estive em meu estado, imerso nessa batalha, dedicando todos os esforços para reverter uma prisão que se mostrou completamente injusta. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, fortalecida pela coragem e determinação de 24 parlamentares que votaram para preservar o que diz o artigo 51 da Constituição Estadual do Espírito Santo. Que essa vitória reafirme nosso compromisso com a democracia, a liberdade e também nos lembre da importância de manter a vigilância constante sobre os valores que nos são mais caros, assegurando que a voz do povo seja sempre ouvida e respeitada através de seus representantes eleitos." Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo.
Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há quase 3 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento e em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 32 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e está no 4º relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas é subtraída dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras.
pix@folhapolitica.org. Assista. Abro parênteses. Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 5526, Distrito Federal, relator, acórdão, ministro Alexandre de Moraes, julgado em 11/10/2017, diário de 6/8/2018. Sem dúvida que é um momento importante e sensível para a história dessa Casa Legislativa, como bem disse o presidente. E teremos que tomar uma medida institucional que dialogue com a preservação das prerrogativas e imunidades parlamentares, e notadamente a liberdade de um colega e sua representatividade democrática, na independência harmoniosa que rege o princípio da separação dos poderes. As imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem prioritariamente a proteção dos parlamentares no exercício de suas nobres funções contra os abusos e as pressões dos demais poderes, constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opinião, de liberdade de palavras e de liberdade de votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra afastamento ou prisões arbitrárias e processos temerários. E faço a citação desse parágrafo. STF, Pleno, ADI 5526, Distrito Federal, relator, acórdão, ministro Alexandre de Moraes, julgado em 11/10/2017. nosso advogado, o bem bastante procurador do deputado Capitão Assunção, Fernando Dino, que cumpriu à risca os 15 minutos. Devolvo nesse momento a palavra ao deputado Lucas Escaramuça para, nesse momento, fazer a leitura do seu voto e proceder à votação do parecer prévio na comissão especial. Para que vocês que estão aqui acompanhando e aqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia e por outros canais, inclusive a rede social, o YouTube, por exemplo, nós estamos agora vamos entrar na fase da leitura do parecer do relator e nós teremos a votação dentro da comissão especial, que são 7 membros. Após a deliberação da comissão especial, é que o plenário vai receber esse parecer e aí soberanamente vai decidir qual o caminho seguir, ok? Ouço agora, nesse momento, o presidente e relator da comissão especial, deputado Lucas Escaramuça. Parecer do relator. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nobre colega, doutor Fernando Dillon, pela presente sustentação. Pois bem, antes de adentrar na apreciação em si do que nos cabe aqui decidir, gostaria de fixar algumas premissas. Estamos aqui para exercer uma função que não estamos acostumados e que sequer pensamos que poderíamos exercer. Apreciar a prisão preventiva de um colega deputado estadual determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Não estamos aqui julgando o homem, não estamos aqui julgando a pessoa, o pai, o filho, o policial, o deputado, o esposo ou o seu comportamento. Não estamos julgando sua ideologia política, sua postura ou seu caráter, mas cumprindo de forma específica aquilo que determina a Constituição Federal e Estadual. Resolver, abro aspas, resolver sua prisão por meio de maioria dos seus membros, fecho aspas, ponderando a importância de um mandato eletivo como toda a representatividade democrática que lhe é inerente e a prisão preventiva. Decisão que afeta diretamente o direito de ir e vir e indiretamente diversos outros direitos fundamentais, inclusive o direito político de exercer o seu mandato eletivo. Não estamos aqui para fazermos proselitismo sobre a imunidade parlamentar e seus limites, seja ela material, processual e até prisional. Também não estamos aqui para fazermos uma revisão ou uma análise jurídica dos fundamentos da decisão democrática do ministro relator. Afinal, como bem pontuou o ministro Edson Fachin em seu voto na ADI número 5824-RJ, ao destacar o juízo político para as deliberações como essa que estamos aqui a adotar. 2 pontos.
O juízo a ser realizado pela casa respectiva a respeito da prisão do parlamentar é de outra ordem. Trata-se de um legítimo e constitucional juízo político, sujeito ao posterior controle político dos eleitores e pautado por critérios estritamente políticos. Conforme ainda bem anotou o ministro Edson Fachin em seu voto, a deliberação do Legislativo, nos termos do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, contra a manutenção ou a revogação da prisão, abro aspas, nem de longe confere ao Poder Legislativo o poder de revisar juízos técnico-jurídicos emanados pelo Poder Judiciário. Ao Poder Legislativo, a Constituição otorgou, pela regra do artigo 53, parágrafo 2º, apenas o poder de relaxar a prisão em flagrante, forte num juízo político, fecho aspas. Ou seja, não deve o Legislativo entrar no mérito da decisão judicial, até porque, pessoal, não temos acesso integral a esses autos, mas tão somente ater-se aos seus aspectos políticos, a discricionariedade de manter ou não a prisão no juízo de conveniência e de oportunidade. Fixadas essas premissas, cumpre-nos também consignar que a nossa atuação nestes autos é vinculada aos enunciados constitucionais, não tendo outro caminho, além de sermos guiados pelo que consta no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 51, parágrafo 2º da Constituição do Estado, a saber, 2 pontos. Artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Artigo 51 da Constituição do Estado do Espírito Santo. O deputado é inviolável, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, o deputado não poderá ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa, que resolverá, pelo voto da maioria dos seus membros, sobre a prisão. Da leitura de ambos dispositivos constitucionais, percebe-se que o legislador nacional e estadual trouxe um modal deontico impositivo para nós, deputados estaduais integrantes da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, abro aspas, resolver pelo voto da maioria dos seus membros sobre a prisão, fecho aspas, de um colega parlamentar. A maioria dessas circunstâncias não resta outro comportamento senão o de cumprir com a imposição constitucional e apreciar a prisão do colega e deputado capitão Assunção, registrando novamente que a decisão foi encaminhada a essa Assembleia Legislativa para exatamente exercermos esse importante papel constitucional. 2 pontos. Comunique-se imediatamente ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo a prisão do deputado estadual pelo Estado do Espírito Santo, Lucínio Castelo de Assunção, capitão Assunção, para os fins do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, repetido no artigo 51, parágrafo 2º da Constituição Estadual do Espírito Santo. É essa a esquina da história que nos foi apresentada. Resolver sobre a prisão do deputado capitão Assunção, à luz dos dispositivos constitucionais já mencionados e do rito fixado pelo ato do presidente de número 001/2024, chancelado por esse plenário dessa casa. De acordo com o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI número 5526, Distrito Federal, qualquer decisão judicial que impossibilite, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar deve ser remetido à respectiva Casa Legislativa, nos termos do parágrafo 2º, artigo 53 da Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria absoluta de seus membros, resolva sobre a prisão e a medida cautelar. Agora eu faço menção à citação deste parágrafo. Os autos da prisão em flagrante delito por crime inafiançável ou a decisão judicial de imposição de medidas cautelares que impossibilitam direta ou indiretamente o pleno regular exercício do mandato parlamentar e de suas funções legislativas serão remetidos dentro de 24 horas à Casa respectiva, nos termos do parágrafo 2º, artigo 53 da Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão ou a medida cautelar. Fecho aspas, abro parênteses. Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 5526, Distrito Federal, relator, acórdão, ministro Alexandre de Moraes, julgado em 11/10/2017, diário de 6/8/2018.
Sem dúvida que é um momento importante e sensível para a história dessa Casa Legislativa, como bem disse o presidente. E teremos que tomar uma medida institucional que dialogue com a preservação das prerrogativas e imunidades parlamentares, e, notadamente, a liberdade de um colega e sua representatividade democrática, na independência harmoniosa que rege o princípio da separação dos poderes. As imunidades parlamentares são institutos de vital importância, visto buscarem prioritariamente a proteção dos parlamentares no exercício de suas nobres funções contra os abusos e as pressões dos demais poderes, constituindo-se, pois, um direito instrumental de garantia de liberdade de opinião, de liberdade de palavras e de liberdade de votos dos membros do Poder Legislativo, bem como de sua proteção contra afastamento ou prisões arbitrárias e processos temerários. E faço a citação desse parágrafo. STF, Pleno, ADI 5526, Distrito Federal, relator, acórdão ministro Alexandre de Moraes, julgado em 11/10/2017, diário de 6/8/2018. Ao proferir seu voto no julgamento da ADI 5526, o ministro Alexandre de Moraes teceu importantes considerações que devem nortear a decisão do caso em análise. Se as imunidades parlamentares, assim consta do relatório do ministro, não podem ser interpretadas extensivamente, não podem ser reduzidas, ignoradas, desprezadas ou interpretadas a partir de meras normas ordinárias ou pela aplicação vaga, imprecisa e genérica de princípios, que, apesar de estruturantes da República e importantíssimos na Constituição Federal, em tempos recentes, passaram a servir para justificar quaisquer posicionamentos, mesmo que totalmente opostos e antagônicos e várias vezes sem relação com o caso concreto, simplesmente como uma resposta a determinados posicionamentos de parcela de opinião pública. A Constituição Federal é fruto do poder constituinte originário, fruto de um poder constituinte originário, que em 5 de outubro de 1988 foi promulgada ao longo de debates, ampla participação popular e o resgate do Estado Democrático de Direito e pelo seu preâmbulo sobre a proteção divina. No direito constitucional brasileiro, desde a Constituição do Império, a imunidade formal abrange a prisão no campo penal, imunidade prisional, impedindo sua decretação e execução em relação ao parlamentar, que não pode sofrer nenhum ato de privação de liberdade, exceto no caso de flagrante de crime inafiançável. O ministro relator, no acórdão da ADI 5526 do Distrito Federal, não deixou dúvida quando afirmou em seu voto. 2 pontos. Isso porque, salvo hipótese expressamente prevista na Constituição Federal, o afastamento cautelar ou a aplicação de medidas que direta ou indiretamente interfiram no exercício dos mandatos populares concedidos aos congressistas, antes do devido processo legal e da condenação final, seriam atos extremos e seríssimos de desequilíbrio entre os poderes, afetando o Estado de Direito e a democracia, sem expressa previsão constitucional. Repito, concordemos ou não, o texto constitucional é expresso e claro, trazendo tanto a regra quanto a exceção. Em regra, portanto, o congressista não poderá sofrer tipo de afastamento cautelar do seu mandato, inclusive em nenhuma hipótese de prisão de natureza processual preventiva ou temporária. Em nenhuma hipótese de prisão de natureza processual preventiva ou temporária, sendo inaplicado o artigo 312 do Código de Processo Penal. Excepcionalmente, porém, o congressista poderá ser preso no caso de flagrante delito por crime inafiançável. A ratio constitucional, que não pode ser ignorada pela interpretação de leis ordinárias, CPP, é o absoluto respeito ao mandato delegado pelo povo ao seu representante e a excepcionalidade de afastamento cautelar do exercício das funções parlamentares. Esses 2 trechos que fez a leitura, citação de número 8 do relatório, do parecer prévio, é do STF, Pleno, ADI 5526, relator, acordo, ministro Alexandre de Moraes, julgado em 11/10/2017, no diário de 6/8/2018. Essas palavras não são minhas, são do relator ministro Alexandre de Moraes. Deste modo, de acordo com o conteúdo lastreado na decisão do Supremo Tribunal Federal, que nos foi enviado, a mesma é datada de 20 de fevereiro do corrente exercício, 2024. Enquanto, colegas deputados e deputadas, deste mesmo modo, vou repetir, colegas deputados e deputadas, deste mesmo modo, de acordo com o conteúdo lastreado na decisão do STF que nos foi enviada,
A mesma decisão é datada de 20 de fevereiro do corrente exercício 2024, enquanto que as hipóteses, fatos ensejadores da representação pelo pedido de prisão são datados de 17 de janeiro de 2023. Os fatos teriam ocorrido entre meados de dezembro de 2022, quando sequer estávamos aqui ainda, nesse exercício, muitos dos deputados. E início de janeiro de 2026, ou seja, há mais de um ano. Colegas deputados e deputadas, é latente a falta de contemporaneidade dos fatos imputados ao deputado Capitão Assunção, a justificar a necessidade da prisão preventiva. Se o deputado Capitão Assunção transgrediu ou não determinação anterior do Supremo Tribunal Federal, não podemos afirmar. Mas o que é inconteste, a partir do que relata a própria decisão, ora analisada, é que se ocorreu essa desobediência, a mesma se deu há mais de um ano e não vem se repetindo nesse plenário. Ou se vem, não consta descrito na decisão que foi encaminhada a essa casa. Assim, a juízo, repito, de conveniência política, que estamos a formar, de certo modo encontraria eco, inclusive, na jurisprudência do STJ, e agora vou ler alguma jurisprudência do STJ. Processo penal, habeas corpus, homicídio qualificado, prisão preventiva, contemporaneidade, lapso temporal superior a 2 anos entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva, ausência de indicação de fatos novos, constrangimento ilegal evidenciado, ordem concedida. A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente a prisão processual, existe contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Habeas corpus 493, 463, PR. Relator ministro Neves Cordeiro, sexta turma, julgado em 11/6/2019, diário de 26/6/2019. Ordem concedida. Agravo regimental, habeas corpus, roubo majorado. Prisão preventiva concedida. Concedida liberdade provisória na ocasião do flagrante. Imposição de segregação cautelar após aproximadamente um ano. Indicação de elementos novos e concretos. Ausência. Falta de contemporaneidade evidenciada. Constrangimento ilegal verificado. Ainda que relevante e concreto o elemento indicado pelo juiz de primeiro grau, a respeito da violência desnecessária praticada em tese pela acusada contra a vítima, a prisão foi decretada quase um ano após a concessão da liberdade provisória, não tendo o juiz indicado nenhum fato superveniente desde então, o que denota a ausência de contemporaneidade na imposição da segregação cautelar, agravo regimental improvido. Mais uma citação. Habeas corpus, processo penal, homicídio qualificado, prisão preventiva, fundamentos para a decretação da custódia cautelar, gravidade abstrata do delito, motivação inidônea, ausência de contemporaneidade, ordem concedida. Embora os fatos tenham ocorrido em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo juiz de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/9/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação de custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. Por fim, mais uma citação. Habeas corpus originário, roubo, prisão preventiva decretada pela Corte de origem, em recurso em sentido estrito, quase 3 anos após o fato delituoso, ausência de contemporaneidade, habeas corpus concedido. Por outro lado, pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente a prisão processual, existe a contemporaneidade de fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência dos fatos novos a justificar a necessidade de segregação torna a prisão preventiva ilegal, por não atender os requisitos essenciais da cautelaridade. Habeas corpus 493, 463, relator ministro Neves Cordeiro, sexta turma, julgado em 11/6/2019, diário de 26/6/2019. Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da imposição a critério do juiz acorda as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico. São os julgados do STJ e reputo serem importantes para constarem do nosso parecer prévio a ser apresentado a esse plenário. Importante ainda registrar, colegas deputados e deputadas, que a Procuradoria-Geral da República, conforme consignado no próprio relatório da decisão ora analisada, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de prisão do deputado estadual Capitão Assunção. Folhas 69 e 84, da petição 10.862, Espírito Santo, com manutenção de medidas cautelares já impostas, bem como análise dos dados telefônicos e telemáticos arrecadados na investigação e a juntada do relatório circunstanciado no prazo de 60 dias.
como trouxe no início do meu voto e na linha de quem bem anotou o ministro Edson Fachin, em seu substancioso voto ADI 5829-RJ. Nessa deliberação, nos termos do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, quanto à manutenção ou à revogação da prisão, abro aspas, colegas, nem de longe confere ao Poder Legislativo o poder de revisar juízos técnicos jurídicos emanados do Poder Judiciário. Ao Poder Legislativo, a Constituição otorgou, pela regra do seu artigo 53, parágrafo 2º, apenas o poder de relaxar a prisão em flagrante, forte num juízo político, feche aspas. Ou seja, não deve o Legislativo entrar no mérito da decisão judicial, mas não somente ater-se a seus aspectos políticos e discricionariedade de manter ou não a prisão, no juízo de conveniência e de oportunidade dessa Casa. Com efeito, o juízo a ser realizado por essa Assembleia Legislativa a respeito do deputado capitão Assunção é de outra ordem. Trata-se de um legítimo e constitucional juízo político sujeito aos posteriores controles dos eleitores e pautado por critérios estritamente políticos. Peço atenção aos colegas deputados e deputadas deste plenário. Encaminho o parecer e o relatório ao fim. Assim, por não estarmos aqui julgando a pessoa do deputado ou seu comportamento recente, mas exercendo a competência constitucional de manter ou revogar a prisão preventiva determinada pelo Supremo Tribunal Federal, exercendo um juízo baseado em critérios estritamente políticos, ponderando a importância de um mandato eletivo com toda a representatividade democrática que lhe é inerente e a prisão preventiva decretada, e que a decisão afeta diretamente o direito de ir e vir e indiretamente diversos outros direitos fundamentais, inclusive o direito político de exercer um mandato eletivo, ponto e vírgula. Considerando que a prisão é uma medida extrema, ponto e vírgula. Considerando a absoluta falta de contemporaneidade entre as hipóteses de descumprimento de dezembro de 2022 e janeiro de 2023 e a decretação da prisão que ocorreu em fevereiro de 2024, ponto e vírgula. Considerando que nessa Casa de Leis o deputado vem, sim, desde o início da atual legislatura, um comportamento que não parece desobedecer a determinação do Supremo Tribunal Federal, ponto e vírgula. Considerando, e aqui reputo extremamente importante, porque não podemos fugir desse juízo de valor sobre o critério de legalidade, sobre o que entendemos da decisão. Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 53, parágrafo 2º, combinado com o artigo 27, parágrafo 1º, prescreve que desde a expedição do diploma, os parlamentares não poderão ser presos em imunidade prisional, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável, ponto e vírgula. E, colegas, considerando que o Código de Processo Penal, em seu artigo 312, parágrafo único, prescreve a necessidade de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. A fundamentação da prisão do deputado colega Assunção tem previsão no 312, parágrafo 1º, violação de medidas cautelares. Mas o próprio parágrafo 2º do mesmo artigo do diploma diz que para que isso aconteça, precisa de ser contemporâneo, que flagrantemente não é. Considerando, por fim, principalmente, que a própria Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela não decretação da prisão preventiva do deputado estadual capitão Assunção, conforme consta expressamente na decisão do ministro relator. Entendo, colegas deputados e deputadas, presidente, conclusivamente, que a prisão preventiva do deputado não merece permanecer, apresentando o seguinte parecer a esse plenário. A nossa comissão especial e a esse plenário. 2 pontos. Parecer da comissão especial, parecer único de 2024. A comissão especial, constituída pelo ato do presidente número 02/2024, na forma do artigo 57, inciso 2, e do artigo 58, parágrafo único do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, é pela não manutenção da prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal na petição 10.862, Espírito Santo, e via de consequência, sua revogação, nos termos da fundamentação constante desse parecer, devendo a presente deliberação ser substanciada em resolução a ser enviada ao Supremo Tribunal Federal para que adote as medidas necessárias à soltura do deputado capitão Assunção. Plenário de Seu Cardoso, 6 de março de 2024, é o parecer prévio, presidente, a ser submetido à comissão especial e ao plenário dessa Casa.
Vai embora. Havendo quórum, estando presentes os 7 membros da comissão especial, instituída pelo ato do presidente 002/2024, convido a comissão especial a estar aqui, próximo, para acolher o voto sobre o parecer prévio. Tudo bem. Pelos nomes. Deputado Mazinho, esclareço a comissão que não, como foi deliberado, não temos a deliberação e a justificativa nesse momento, no momento posterior. Deputado Mazinho dos Anjos, como vota deputado Mazinho dos Anjos? Presidente, acompanho na íntegra o parecer de Vossa Excelência. Deputado Dari Pagung, como vota deputado Dari Pagung? Senhor presidente, acompanho na íntegra também e parabenizo pelo relatório de Vossa Excelência. Deputado Hudson Leal, como vota colega deputado Hudson Leal? Primeiro quero parabenizar pelo brilhante relatório e acompanho na íntegra seu relatório. Deputado Coronel Wellington, como vota deputado Coronel Wellington? Eu também, por dever de justiça, acompanho na íntegra o relatório de Vossa Excelência. Deputado colega Vandinho Leite, como vota deputado Vandinho Leite? Senhor presidente, primeiro dizer que Vossa Excelência fez um trabalho fantástico, embasado, e com certeza vou seguir na íntegra o relatório de Vossa Excelência. Deputado delegado Danilo Baense, como vota deputado delegado Danilo Baense? Presidente, deputado Lucas Escaramuça, eu quero primeiramente parabenizar Vossa Excelência pelo relatório e voto, e acompanho na íntegra. Eu fui o relator, colhido o voto dos 7 deputados, declaro aprovado na comissão especial o parecer prévio submetido ao plenário dessa casa por unanimidade. 7 votos sim, 0 não. Devolvo à presidência. Aprovado o parecer do relator, deputado Lucas Escaramuça, por unanimidade na comissão especial. Nesse momento, o plenário, com a sua soberania, vai deliberar diante do relatório apresentado, que eu também quero cumprimentar o relator pelo relatório.